Estamos de volta, alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, coivaras do Piauí, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landre Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí. Vem comigo, continuando a aula sobre direitos e deveres, cidadania. Turma, na aula anterior, nós conversamos sobre sociedade. A sociedade é uma soma de comunidades. A sociedade é um acordo. A comunidade é um vínculo afetivo. Depois, nós conversamos sobre convivência. Para a convivência acontecer numa sociedade, nós temos direitos e temos deveres. Ou seja, a nossa liberdade é limitada. Todos nós temos deveres a cumprir com a sociedade. Temos deveres que devemos cumprir em sociedade. Quando nós não cumprimos com o nosso dever, o Estado cria leis que nos forçam a agir corretamente, que nos forçam a agir, certo? Uma ação que deveria ser espontânea, de livre vontade, tá bom? Olha só, então o que é lei? A lei é um instrumento jurídico que é aprovado pelo Legislativo, executado pelo Executivo, julgado pelo Judiciário. A lei é um documento que veicula normas jurídicas. O que é uma norma jurídica? É um imperativo. O que é imperativo? Quando vocês estudam o verbo imperativo, né? É aquele que manda. Então, a lei, ela manda. O Estado esperava que você cumprisse o seu dever, né? Há uma esperança. É uma esperança. O dever é uma esperança. Eu espero que você cumpra o seu dever. Mas como você não cumpre, aí eu crio uma lei. A lei não é mais uma esperança. A lei é uma ordem. Se você não usar a máscara, não cumprir seu dever, você vai ter que cumprir. Senão você será multado, será punido e assim por diante. Maria Clara da Silva. Bom dia! Maravilhosa! Turma, é um imperativo de conduta, ou seja, de comportamento, que coage. O que é coagir? Coagir é forçar. Forçar as pessoas a se comportarem da forma como era esperado e desejado. O Estado, ele não quer criar a lei. Ele quer que você cumpra o seu dever de cidadão. Mas já que você não cumpriu o seu dever, ele age com a força da lei. Ele cria a lei e pune você. Então, você não quer ter problemas com a lei, com o Estado, cumpra o seu dever. Muito simples. Mais simples impossível, tá bom? Certo? Continuando. No Estado, nós temos uma hierarquia de leis. O que é hierarquia? Hierarquia é quando o de cima manda no de baixo. Por exemplo, né? Vamos supor aqui, nos militares, o general, ele manda no capitão.
O capitão manda no sargento. O sargento manda no soldado, no cabo, né? Vejam bem, o general, ele manda no capitão. O capitão não manda no general. O capitão manda no sargento, no tenente, no cabo e no soldado. O sargento não manda no capitão, mas ele manda no cabo, manda nos soldados. Geralmente, nas organizações militares, aquele que faz o treinamento é um sargento. Primeiro, segundo ou terceiro sargento. Então, no Estado também temos leis que são mais importantes e leis que são menos importantes. A principal lei do Brasil é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela está acima dos três poderes. Tanto o poder executivo, legislativo e judiciário, eles precisam obedecer à Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós temos algo chamado as leis ordinárias. O que são leis ordinárias? São leis que são aprovadas pela Câmara dos Deputados e do Senado. São leis que não estão na Constituição, mas que obedecem à Constituição. Estão de acordo com a Constituição. Por exemplo, a Lei 14.419, ela institui o Dia Nacional do Cristão. Segundo o entendimento dos deputados e senadores, essa lei é constitucional. Tornou-se uma lei ordinária. Não houve veto do presidente, então a lei está promulgada. Mas ela pode ser contestada na justiça. Se eu for de interesse de alguma associação religiosa, ela pode contestar se essa lei é de fato constitucional, porque o Brasil é um país laico, não é um país cristão. Então, o cristianismo não pode ser uma data nacional, mas isso é uma discussão para os poderes da República, né? É uma discussão que não vai caber nessa aula. E temos também outras leis, como, por exemplo, as leis complementares, decretos, medidas provisórias, portarias, leis estaduais e municipais. Todo cidadão, ele é obrigado a conhecer as leis do seu país. É um princípio da cidadania. Ninguém pode alegar que cometeu um crime ou agiu de modo errado porque não conhecia a lei. Nenhum juiz vai aceitar essa tese. O Código Nacional de Trânsito é dessa grossura aqui. É grosso. Tem legislação, né? Tem leis que nós desconhecemos completamente. Porém, se eu, enquanto motorista, eu cometer uma infração contra um artigo do Código de Trânsito, mesmo eu não conhecendo, o guarda me multar, eu não posso alegar que não conhecia. O cidadão é obrigado a conhecer as leis do seu país. Isso é um princípio da democracia. Princípios e abrangência. Então, vamos recordar, certo? Essa discussão sobre a cidadania na democracia grega. Na democracia grega, surgiu a figura política do cidadão, o políticos e da cidadania. O que era o cidadão? O que era o político? Eram homens nascidos no solo da cidade, que eram livres e iguais e tinham dois direitos que eram inquestionáveis. A isonomia. O que é isonomia? A igualdade perante a lei. A lei é igual para todos. Será? Se a polícia invadisse a sede da torcida organizada do Flamengo e fosse recebida a tiros e granadas, qual seria a reação da polícia? Ela iria confraternizar com os agressores, sorrindo, achando tudo interessante, ou ela iria entrar atirando, dizendo, olha, fomos agredidos, vamos responder com a mesma intensidade? A lei é igual para todos? Será? Fica aqui meu questionamento, tá bom?
Como agiria a polícia se tivesse invadido a sede do organizado do Flamengo e fosse recebida com tiros e granadas? E se essa sede fosse num bairro popular do Rio, como Madureira, como a Gardênia, certo? Como a Cidade de Deus, como seria a reação da polícia? Iria aceitar que um policial fosse ferido e iria conversar tranquilamente com os agressores? Continuando. Outro princípio é a isegoria. O que é isegoria? É o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não deve realizar. Então, a cidadania tem dois princípios, né? A igualdade perante a lei, tanto as leis que me beneficiam como as leis que eu devo cumprir, e eu posso expor e discutir em público sobre as questões que envolvem a sociedade. Essa é a essência da cidadania. Então, cidadania, turma, é o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa dentro de um Estado democrático de direito. A cidadania é conhecer os nossos direitos, nossos deveres e direitos dentro da democracia, seja no âmbito civil, social ou político. Sem democracia, não há possibilidade de estabelecer cidadania. A cidadania só acontece na democracia. Está bem, turma? Continuando, olha só. O conceito de cidadania, ela tem algumas origens históricas, tá bom? A primeira é a Declaração dos Direitos do Ser Humano e do Cidadão de 1789, certo? Estamos aqui falando de Revolução Francesa, tá certo? Veja bem, essa declaração entendia que a cidadania era gozar do direito de ser livre, liberdade individual e possuir uma propriedade privada. Atualmente, o conceito de cidadania ele é mais complexo. Ele gira em torno de mais direitos, maiores liberdades e melhores garantias individuais e coletivas. Quais são as dimensões da cidadania? Temos algumas dimensões, olha só. Cidadania política. O que é uma cidadania política? É o direito à participação na comunidade política. Todos nós temos uma cidadania política, um direito de participar da comunidade política. Temos também a cidadania social. O que é? É a compreensão de uma justiça condizente com a ética e a moral para que a sociedade viva bem. Temos também a cidadania econômica. O que é? Garantir a equidade, ou seja, oportunidades iguais para todos e que haja uma distribuição de renda que não permita que existam miseráveis na sociedade. Cidadania civil são valores cívicos como liberdade, igualdade e respeito. E a cidadania intercultural, valorizar a multiculturalidade da sociedade. São essas as dimensões da cidadania. Paulo Freire, ele considera que a escola ela é promotora da cidadania, pois ela pratica um discurso de liberdade de formação, de união e produção de saber. Olha aqui, por exemplo, nessa fotografia. Crianças estão preenchendo um cartaz com a escola que queremos. Estão discutindo sobre qual o modelo de escola, né? Qual é a escola ideal para elas. Bom dia, Kaislane Moraes, aquele abraço. Princípios da democracia são os mesmos princípios democráticos que nós vimos em aula anteriores. O conflito, a democracia é formada por diferentes e por ser formada por pessoas diferentes vai haver o conflito. O conflito é saudável para a democracia, a abertura, a livre circulação das informações sem censura, mesmo que o que a pessoa diga,
seja uma idiotice, ela tem direito de expressar sua opinião, mas claro que ela pode responder na justiça se a sua opinião ofender outro cidadão. Rotatividade, o poder, na democracia, ele deve ser acessível a todos os setores da sociedade. O poder é um lugar vazio, que é preenchido temporariamente por uma pessoa, e a representatividade. Como não é mais possível que haja uma democracia direta, o próprio cidadão expor as suas ideias numa praça, essas ideias serem votadas e virarem leis, ele elege representantes que vão, representá-lo, seja no poder executivo ou no poder legislativo. Então, turma, nós aprendemos que cidadania consiste em exercer direitos e cumprir deveres, e que a cidadania é um pilar da democracia. Mas agora eu pergunto, você sabe o que são direitos e deveres? É a grande pergunta da aula. Turma, direitos são benefícios que uma pessoa possui. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e uma vida decente. A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu o que chamamos de Estado de Direito, ou seja, um Estado em que os direitos das pessoas são respeitados. É o que chamamos de Estado democrático. O Brasil reconhece a dignidade da pessoa humana e os direitos, certo, na esfera civil, política, econômica, social e cultural. Várias legislações surgiram no Brasil após a Constituição. Vejam bem o que a Constituição brasileira entende como direitos fundamentais dos brasileiros. Olha só, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país, ou seja, se a pessoa é um estrangeiro que mora no país, ele tem os seus direitos respeitados. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inviolabilidade do direito à vida. As pessoas têm direito à vida, à existência. É por isso que no Brasil não há a pena de morte. Por quê? Porque a vida no Brasil ela é considerada inviolável. E o Brasil ele não faz distinção entre os cidadãos. Direito à liberdade, já sabemos que essa liberdade é limitada. Direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. Olha só, inviolabilidade, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. No artigo 6º, a Constituição ela ainda é mais clara. Olha só, ela elabora alguns direitos sociais. Por que o nome direito social? Porque são direitos daqueles que participam da sociedade. Olha o que ela diz. São direitos sociais. Veja só. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Olha só. O artigo 6º, ele diz que todo cidadão brasileiro, todos aqueles que fazem parte da sociedade brasileira, todas as pessoas têm direito à educação. Não pode faltar escola. Tem direito à saúde. Não pode faltar atendimento médico. Direito à alimentação. Poder se alimentar. Será que, por exemplo, o direito à alimentação no Brasil, ele está sendo respeitado
num país que se orgulha de ser o país dos maiores produtores de grãos do mundo, mas que dentro do seu território cerca de 35 milhões de pessoas passam fome. Direito ao trabalho, pessoas que estão desempregadas, moradia, direito ao transporte, ao lazer, segurança, previdência, ou seja, essa série de direitos estão sendo respeitados no Brasil, eu digo no decorrer da sua história. O Brasil, no decorrer da sua história, ele assegurou a todos os brasileiros esses direitos. Abraço carinhoso, Islane Thaís de Souza Bispo. Aquele abraço. E temos também os deveres. Deveres são obrigações que nós devemos cumprir para viver em sociedade. Exemplos de direitos: respeitar pai e mãe, tratar as pessoas com educação, cuidar dos lugares onde vivemos. Turma, o direito é algo para ser usufruído e o cidadão pode abrir mão dele. O cidadão, ele tem direito, ele pode abrir mão. O dever é uma obrigação. A pessoa não pode abrir mão de cumprir o seu dever. Eu não vou, eu tenho que chegar ao trabalho às 8 da manhã, mas eu não vou cumprir esse meu dever. Eu vou chegar ao trabalho a hora que eu quiser. Faça isso que você perde seu emprego. Porque o dever, ele é uma obrigação. Islane Thaís Souza, aluna da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci Carvalho, de Isaías Coelho, mora numa comunidade quilombola, que maravilha! Caraíbas, abraço carinhoso. Moradores de comunidades quilombolas sabem bem o que são, direitos que não são respeitados, tá bom? Tá? Então, ao mesmo tempo em que possui direitos que são garantidos por lei, o cidadão também é obrigado a cumprir deveres. Do contrário, ele pode sofrer alguns tipos de punição, não é? Outro abraço, Islane. Abraço carinhoso, minha querida. Olha só, são deveres dos brasileiros. Olha só alguns deveres que o brasileiro tem que cumprir. Primeiro, cumprir as leis. A Constituição Federal estabelece uma série de leis que se aplicam a ambientes sociais, de trabalho e familiar. Sempre que essas leis forem desrespeitadas, a pessoa será punida. Então, é dever do brasileiro cumprir as suas leis. Verdade, não é, Islane? Como os direitos das comunidades quilombolas no Brasil são desrespeitados. Outro dever do brasileiro, respeitar o direito do outro. Assim como a pessoa tem direitos garantidos por lei, ela também precisa respeitar os direitos sociais e individuais de outras pessoas. Olha só, 2 deveres: cumprir as leis, respeitar o direito do outro. Dever: educação, sustento e saúde dos filhos. Ao mesmo tempo que a educação é um direito, ela é um dever do Estado e da família. Os pais, eles são responsáveis pelo sustento, educação do filho menor de 18 anos. Se os pais não cumprirem com suas obrigações com seus filhos menores, eles podem ser punidos, inclusive com uma detenção e perda do poder pátrio, perda da paternidade. Dever de proteger a natureza. Toda ação que coloca em perigo ou causa danos à fauna, ou seja, à floresta, ou é o contrário, a flora, a floresta e a fauna, os animais, é justamente o contrário. Toda ação que causa danos à natureza está em desacordo com a Constituição Federal e também com o Código Florestal. Então, também são previstas multas e punições
para quem desrespeita a natureza. Dever de votar. O voto no Brasil, ele é obrigatório. O cidadão que não vota, ele tem que pagar multa. O título de eleitor pode ser suspenso. Ele pode ser impedido de tirar passaporte e de participar de concursos públicos. Você que é jovem, não deixe de votar, certo? Nessa ou nas próximas eleições. Porque num concurso público, se você não votou, isso é critério de eliminação, por exemplo, do concurso público. Olha só, mais um dever que muita gente esquece, ó. Colaborar com as autoridades. Descumprir os deveres não é apenas desrespeitar o que está previsto por lei. O cidadão que deixa de colaborar com as autoridades pode ser considerado cúmplice de um crime. Ou seja, você deixa de cumprir com suas, deixa de colaborar com a autoridade. Você, por exemplo, você é testemunha de um crime, é uma testemunha-chave que pode ajudar a elucidar o crime, e você não colabora com as autoridades, não testemunha. Você pode, por exemplo, ser considerado um cúmplice desse criminoso, porque você possui, a possibilidade de elucidar um mistério, um caso, e você se recusa, tá? Não colaborar com autoridades é algo muito sério no Brasil. Dever de proteger o patrimônio, tanto o patrimônio público como o patrimônio privado, você tem que proteger. Danificar patrimônio público ou privado é crime no Brasil, tá bom? Então, muito cuidado, são esses a série de deveres. E, turma, direitos e deveres, eles são conceitos complementares. É fundamental para a prática da cidadania cobrarmos o exercício dos nossos direitos e cumprirmos os nossos deveres. Isso é fundamental para a vida, em cidadania. Aí eu jogo para vocês algumas questões para vocês pensarem nesse fim de aula. Vejam bem, apesar dos avanços no quadro normativo, a realidade é outra. A realidade brasileira, ela é marcada por desigualdades, exclusão econômica, social, étnica, racial e cultural, que são causados pela ineficiência do Estado, que deixa políticas públicas em segundo plano. Essa capa aqui da revista Veja, ela é dos anos 1990, quando o Brasil estava no mapa da fome. O Brasil retornou ao mapa da fome nos últimos anos. Há cerca de 8 anos para cá, o Brasil retornou ao mapa da fome. Falava sobre a fome no Nordeste. Essa revista aqui é de 1998. Olha só o prato dessa criança que ela está comendo. E ela está, abre aspas, entre aspas, ela está contente porque está comendo feijão e arroz e ainda bem que eu não tenho de comer calango. Ainda bem que eu não tenho que comer calango. Porque eu li a reportagem na época, muitas pessoas estavam matando calangos. Aí você vê na atualidade brasileiros brigando por ossos. Você vê na atualidade brasileiros brigando por resto de comida. E você vê supermercados vendendo couro, pele de animais. E aí nós percebemos, será que os direitos e deveres do Brasil são equilibrados? Exige-se muito do brasileiro que ele cumpra seus deveres, mas os seus direitos não são respeitados. Exige-se que o motorista cumpra as leis de trânsito, mas você dirige por uma cidade, por uma rodovia, com as ruas esburacadas, ou como aqui em Teresina, parece o rosto de um adolescente cheio de espinhas, as ruas em Teresina, calombos,
de serviços mal realizados na via pública. Dirigir algumas cidades brasileiras hoje não dá nenhum prazer. Não é nem o trânsito que dá desprazer nas pessoas. É a situação das ruas. Ou você entra num buraco, ou você fica com o carro balançando, quicando. Então, o Brasil, ele exige muito os deveres, né? O Estado exige muito que nós cumpramos deveres, mas o Estado não respeita nossos direitos de se alimentar, direito de ter um transporte, habitação, saúde. E aí, como é que estão a cidadania, povo e democracia no Brasil atualmente? Como é que estão? Olha aqui para essa fotografia de uma comunidade do Rio de Janeiro. Como é que estão? Os direitos e deveres no Brasil são respeitados? A Constituição Federal diz que é um objetivo do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É um objetivo da República. O Brasil constrói, essa sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Brasil está cumprindo com esse objetivo. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Continuando. A economia deve estar a serviço da vida ou as vidas à disposição da economia? As políticas econômicas e as instituições, elas devem ser julgadas pela maneira como protegem ou mineram a vida e a dignidade da pessoa humana. Todos os governos no Brasil, eles devem ser julgados a partir desses princípios. Protegem ou destroem a vida, a dignidade humana. Sustentam ou não as famílias e servem ao bem comum de toda a sociedade. Cuidar do povo. O povo, ele deve ser o foco e o propósito de toda a vida econômica, social e política de um país. Até mesmo Deus, Deus se posicionou diante da pobreza. Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o clamor contra os seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Essa passagem de Êxodo pode se aplicar às paisagens de miséria do Brasil no decorrer da história. O bem comum no Brasil está sendo respeitado? De um lado, pessoas amontoadas numa comunidade. Do outro, separados por um muro, um condomínio de luxo. Olha só o tamanho dessa quadra de tênis. Olha só quantas pessoas moram num espaço semelhante. Tamanho dessa piscina. Tamanho dessa varanda. O Brasil. O Brasil é um país que está cuidando bem dos seus cidadãos? É uma questão que nós devemos discutir. Sem querer demonizar essas pessoas aqui, mas olhar com carinho para essas que estão aqui. Para que essas que estão aqui também tenham os direitos que essas possuem. De uma casa digna, de um espaço de lazer, de uma vida com dignidade. Não é demonizar quem está desse lado, é cuidar para que esses sejam valorizados. O Estado brasileiro, o Brasil, no decorrer da história, cuida do seu povo? Essa é a questão, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula. Vamos falar hoje de objetivos, Como fazer objetivos. Turma, no nosso trabalho de conclusão de curso, certo? Nós vamos ter um projeto
e esse projeto vai obedecer às regras da ABNT. Tá? Hoje vamos falar sobre o objetivo. O objetivo, ele é o que move o indivíduo para tomar alguma decisão ou correr atrás de seus ideais. No seu trabalho, você vai ter que elaborar o objetivo geral e objetivos específicos. Então, vem comigo. O que é um objetivo geral? Quando você elaborar o seu projeto de aprendizagem interdisciplinar, você vai olhar para algum problema que esteja acontecendo na sua comunidade ou em sua escola. E você vai estudar esse problema. A partir desse problema, você vai montar o seu objetivo geral. Por exemplo, qual é o problema que há numa escola tal? O problema é a evasão escolar. Na escola tal, está ocorrendo muitos casos de evasão escolar. Esse é o problema. A partir desse problema, aí você vai elaborar um objetivo. Você quer saber os motivos? Quais os motivos da evasão escolar no colégio tal? Perceberam? Da mesma forma, quando você fizer o seu projeto, você vai olhar um problema da sua escola, problema da merenda escolar. Aí você vai, esse é o problema, merenda escolar. Quais são os motivos que levaram à redução na qualidade da merenda escolar? Esse é o objetivo geral. Turma, no objetivo geral, você vai analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Aqui o objetivo, ó. O verbo no infinitivo, analisar. A finalidade da pesquisa, os motivos da evasão escolar. O cenário da pesquisa, colégio fulano de tal. Sempre o objetivo geral, ele vai ter um verbo no infinitivo. Tá bom? O que são verbos no infinitivo? São verbos que terminam com ar, com er ou com ir. Por exemplo, ó, objetivos gerais. Alguns verbos que são muito utilizados. Avaliar, analisar, compreender, demonstrar, elaborar, mostrar, construir, entender, descobrir, conhecer, desenvolver, investigar, interpretar, explicar, estudar, descrever, esclarecer e apreciar. São verbos que são objetivos gerais. Mas, além do objetivo geral que nós temos, que é analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal, analisar esse problema, nós temos os objetivos específicos. O que são objetivos específicos? São ações que eu pretendo fazer para poder atingir o objetivo geral. Então, qual é o objetivo geral, né? Olha só. Analisar os motivos da evasão escolar no colégio fulano de tal. Como eu vou encontrar o objetivo geral? A partir dos objetivos específicos. Então, reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos, reconhecer que, por exemplo, alguns alunos faltam à escola por decisão própria, analisar o círculo de convivência dos alunos extraclasse, os grupos que os alunos costumam frequentar, se são esses grupos que estão afastando a pessoa da escola, e apresentar motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Sempre o verbo vai estar no infinitivo. Reconhecer, analisar e apresentar. Alguns verbos que são objetivos específicos. Olha só. Categorizar, apresentar, discutir, caracterizar, distinguir, definir, descrever, classificar, observar, especificar, exemplificar, comparar, discriminar,
compilar, selecionar, diferenciar, organizar, identificar, relacionar, listar, verificar e compor. São objetivos que são específicos. Então, turma, nessa aula de hoje, a gente vai, ver o que é objetivo. Daqui a algumas aulas, nós iremos fazer um exercício de como fazer um objetivo geral e objetivos específicos, tá bom, turma? Vamos fazer uma atividade? Dá tempo, temos 4 minutos ainda. Coivaras do Piauí, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landry Salles, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí, minha amiga Islani, lá da comunidade quilombola Caraíbas, de Isaías Coelho, a Keslane, a Maria Clara, turma. Em relação à ética e democracia, todo cidadão tem direito a exercer a cidadania. Então, olha só, todo cidadão tem direito a exercer a cidadania. Assim, vamos lá. Vamos corrigir. Exercer os direitos de cidadão, na verdade, está vinculado a exercer também os deveres de cidadão. A questão da democracia exclui projetos que se realizam nas relações da sociabilidade humana. Direitos e deveres não andam juntos no que tange ao exercício da cidadania. Temos somente que exercer nossos direitos garantidos constitucionalmente. A democracia apenas quando exercemos nossos deveres constitucionais. Resposta, claro, a letra A, não é? Exercer os direitos está vinculado a exercer também os deveres. Sim, Joaquim Pires, no decorrer do curso vamos dando mais algumas orientações, não se preocupem, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Seguindo adiante, a cidadania pode ser desdobrada em direitos civis, políticos e sociais. Assinale a alternativa que apresenta a ideia central ou a essência de cada um desses direitos no conceito de cidadania. Vamos lá. Então, aqui estamos falando de conceito de cidadania. O que significa? Liberdade de expressão, democracia e igualitarismo, liberdade de locomoção, elegibilidade e equidade, liberdade individual, autogoverno e justiça social, liberdade absoluta, partidarismos e privacidade, liberdade de isolamento, voto e propriedade. A resposta é, olha só, liberdade individual, autogoverno e justiça social. Porque aqui está errado, que fala em igualitarismo. E não se fala em igualitarismo, se fala em equidade, tá bom? Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Continuando, turma, vamos deixar isso aqui para casa. Aqui temos nossas referências da aula de hoje. Nossa revisão. Hoje conversamos sobre o que é sociedade, o que é comunidade. Sociedade é uma soma de comunidades. Sociedade é um acordo. Comunidade é um vínculo afetivo e territorial. Conversamos sobre deontologia, a ciência do dever e da obrigação. Conversamos também sobre leis. Quando a pessoa não cumpre o seu dever, o Estado cria leis que vai forçá-la a cumprir o seu dever. Cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa num Estado democrático. O que são direitos? São benefícios que uma pessoa possui, deveres, obrigações que devemos cumprir. E terminamos nossa aula com reflexão. Como estão cidadania, povo e democracia no nosso Brasil? Próxima aula, uma aula muito boa, uma aula sobre indicadores sociais, certo? O que são indicadores sociais e como eles auxiliam na formulação de políticas públicas. Espero que tenham apreciado essa aula. Aquele abraço carinhoso. Queridos e queridas, salve, salve e tchau!